Estuda a monotonia e extremos da função definida por fx igual a x ao quadrado mais 1. Vai ser o que vamos fazer neste vídeo. Portanto, uma coisa extremamente simples, mas que vai servir para trabalhar o assunto de estudo de monotonia dos extremos recorrendo à derivada da função f. Vamos então avançar. O primeiro passo na resolução de um problema deste tipo é sempre começar por achar o domínio da função em causa, da função em estudo. Neste caso, como se trata de uma função polinomial, de uma função quadrática, o seu domínio vai ser R. O passo seguinte vai ser calcular a derivada de f, portanto a derivada de f é a derivada de x ao quadrado mais 1, que de acordo com as regras que aqui apresento, vai ficar 2x. De facto, a derivada da soma é a soma da derivada, portanto temos de fazer a derivada de x ao quadrado mais a derivada de 1, e depois a derivada de x ao quadrado com base nesta forma, portanto 1x elevado a 2 fica 1 vezes 2, que é 2, x levantado a 2 menos 1, que é 1. Portanto, a derivada de x ao quadrado fica simplesmente 2x. Por outro lado, a derivada da constante 1 fica 0. E temos então que a derivada de f é igual a 2x, portanto, f' de x é 2x, e vamos prosseguir encontrando os zeros da função f com o objetivo de estudar, os zeros da função derivada, quero dizer, com o objetivo de estudar o seu sinal. Ora, igualando 2x a 0, ficamos com x igual a 0, portanto o 0 é o único 0, e agora é a altura de estudar o sinal da derivada recorrendo a uma tabela de estudo de sinal conjunto da derivada de f e da sua monotonia. Portanto, vamos considerar uma tabela que inclua na primeira linha a reta real assinalando os zeros da derivada, ou os pontos de exclusão do domínio. Neste caso, como o domínio é R, nós vamos ter que o único ponto a considerar é o próprio zero, que encontramos aqui em cima. E agora vamos estudar o sinal da derivada, ou seja, de f' de x igual a 2x, que sabemos que é negativa de menos infinito a 0 e que é positiva de 0 a mais infinito, o próprio 0 dá 0. Isto com base neste gráfico que aqui temos, o gráfico de y igual a 2x, portanto trata-se de uma reta que tem declive positivo, portanto negativa à esquerda do zero e positiva à sua direita. Preenchemos então esta linha com o sinal de f', e o passo seguinte é tirar conclusões relativas à monotonia de f. Note-se que aqui, quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Quando a derivada é positiva, a função f vai ser crescente. Conclusão. A conclusão que vamos tirar é que a função f é crescente de 0 a mais infinito e vai ser decrescente de menos infinito a 0. E vai ter f de 0 igual a 1 como mínimo local. Portanto, o f de 0, que se pode obter substituindo aqui o x por 0, vai dar 0 ao quadrado mais 1, que vai ser 1. Ou seja, é o mínimo local e o único mínimo da função, até se consegue ver nesta tabela, que é afinal, mas é um mínimo absoluto. Antes de vermos o gráfico da função, vamos só tecer algumas considerações finais. Portanto, primeiro passo, achar o domínio. Segundo passo, achar a expressão derivada. Terceiro passo, achar os seus zeros. E depois estudar o sinal da derivada e através de uma tabela para tirar conclusões relativas à monotonia. Nós sabemos que quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Quando a derivada é positiva, a função é crescente. Note-se, no entanto, que esta última frase de linha e meia, é fundamental. Portanto, a tabela não serve como resposta. A tabela é vista na prática como um esquema auxiliar. Portanto, nós vamos sim escrever a conclusão final de forma formal e com isto termina o exercício. Vamos ver o gráfico, agora o gráfico de f, para confirmar aquilo que acabamos de dizer. Ora, aqui temos o gráfico da função f. De facto, uma função decrescente de menos infinito a 0. Consegue-se ver isso ao percorrer o gráfico da esquerda para a direita, ele desce. E agora, ao percorrer o gráfico da esquerda para a direita, ele sobe. Portanto, a função é crescente. Portanto, de 0 a mais infinito, a leitura é sempre feita no eixo dos x. Por outro lado, o f de 0 igual a 1 é mínimo relativo e é também, em particular, mínimo absoluto. Espero muito sinceramente que tenham gostado da aula. Até uma próxima.